Olá, pessoal, tudo bem? Aqui, professor Wendy Ferreira, no canal Educação Inclusiva. E se você está me acompanhando lá nos shorts que eu tenho postado aqui no canal, você sabe que eu estou falando sobre uma pesquisa que foi realizada e publicada o ano passado sobre trabalho e adoecimento do professor, ou saúde do professor e da professora. Então, por conta desses shorts e por conta desse estudo, eu resolvi conversar com vocês sobre burnout. Burnout, como você já sabe, é uma condição muito séria que afeta a vida de muitos profissionais que atuam em áreas que são extremamente estressantes, entre as quais a de professor e de professora. Vamos começar conhecendo um pouco mais sobre esse trabalho, né? Então, aqui vocês podem ver o livro que foi publicado ano passado, 2023, pelo Fundacentro, e foi resultado de um seminário denominado Trabalho e Saúde dos Professores, Precarização, Adoecimento e Caminhos para a Mudança. Ou seja, é necessário se pensar em mudança, porque se nós não pensarmos em mudança, o problema vai o quê? Se agravar mais e a sua saúde cada vez vai ficar pior. Então, vamos compreender um elemento chave desse documento. Esse documento mostra que há 5 anos atrás apenas, então em 2019, a principal razão para afastamento de professores era a sua voz, ou seja, professores e professoras brasileiras, por conta da sua atividade profissional que implica o uso contínuo da voz, acabavam tendo algum tipo de problema nas suas cordas vocais, ou, como se chama na área de fonoaudiologia, eu sou fonoaudióloga, nos órgãos fonoarticulatórios. Então, veja, 5 anos atrás, hoje, 2024, a principal causa de afastamento de professores e professoras da sua função docente é exatamente o transtorno mental, entre os quais eles mencionam como o primeiro deles o burnout, que a gente já vai ver o que é em mais detalhes, o estresse, a depressão e a ansiedade. Olha, se você quiser abaixar esse livro no seu computador, para você poder ter acesso e ler, quem sabe fazer aí na sua escola um grupo de estudos, entrega, né, manda uma cópia para todo mundo através do WhatsApp, você pode sim abaixar e o link está aqui na descrição desse vídeo, ok? Bom, então vamos ver o que é essa tal de síndrome do burnout, né? O que significa, o que representa esse esgotamento na nossa vida. A síndrome do burnout é uma síndrome de esgotamento profissional, ou seja, ela tem como ponto de referência o trabalho, o que você está realizando, que por razões diferentes deve afetar o seu emocional, o seu físico, o seu espiritual, e aí você vai gradualmente, ao longo de vários anos, você vai ficando desgastada, estressada, vai se sentindo mal, chega um momento que você não tem mais vontade de fazer nada, e aí se caracteriza isso. O problema, minha gente, sabe qual que é? É que quando a gente vai no médico, porque a gente não está bem, como foi o meu caso, hoje eu sei, eu tive síndrome do burnout. Em 2001, olha só, depois eu conto para vocês. O que acontece é que os médicos e as médicas, eles acabam te dando diagnósticos variados. Um diz que você é ansiosa, o outro diz que você está com depressão, o outro, como foi o meu caso, me diagnosticou como uma pessoa com fibromialgia. E era muito interessante, porque eu dizia exatamente isso que eu vou dizer para você. Engraçado, né? A caracterização da fibromialgia significa que a pessoa tem dor em tudo quanto é lugar do corpo, não se sabe a causa disso também.
E eu não tenho dor, eu me sinto, eu usava essa expressão, eu me sinto drenada, eu não tenho energia para fazer nada. Olha só que loucura. Uma pessoa encontrava comigo no corredor da universidade e dizia assim, Windes, tudo bem? E eu dizia tudo e bah, começava a chorar, porque você fica num estado de, assim, completamente sem sentido de vida, porque você não tem mais energia, a energia vital que devia estar aqui dentro do meu corpo, me dando sustentação emocional, física, de saúde, espiritual, não estava lá presente, né? E isso como que foi instalado em mim? Através do meu trabalho e de todos os problemas que eu vivi na universidade. E eu quero só contar para você que no dia 5 de abril, eu estava na reitoria pronta para iniciar minha aposentadoria, que começava no dia 6 de abril. Eu não fiquei um dia a mais na universidade, porque aquele era um ambiente para mim muito, muito prejudicial, pernicioso. Eu sabia isso, mas eu nunca tinha pensado que eu tinha tido síndrome de burnout. Então, por isso que eu decidi conversar com você sobre isso, porque se eu pudesse ajudar a interromper o processo no processo, melhor para você, é óbvio, porque ninguém quer ficar mal ou ficar doente, né? Então, o que é a síndrome de burnout? Ele é um distúrbio emocional que tem sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico. Você tem esgotamento físico? Você acha que é por causa da sua família, do seu filho, do seu trabalho, de não sei o quê? Comece a prestar atenção. Como é que o seu trabalho afeta diretamente a sua emoção, os seus sentimentos? Por exemplo, você acorda bem, faz o seu café da manhã, sai de casa, chega na escola, tem uma sobrecarga que te desgasta emocionalmente. Quando você sai da escola, você já está com esgotamento físico. A sensação é essa, você não tem mais energia para nada, está drenada. E aí você volta para casa. Aí tudo o que aconteceu fora da universidade, ele é o quê? Amplificado, né? Ele é triplicado. E aí você não se toca que a base daquele estado de esgotamento começou lá na escola. Então, a primeira orientação que eu dou para você, comece um processo de autoconhecimento e autorreflexão. Eu uso diário, eu escrevo, eu adoro escrever sobre as coisas que estão rolando na minha vida, porque me ajuda a pensar. Sério, depois eu esqueço, mas na verdade me ajuda a pensar. Então, eu escrevo, 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 depois de uns dias eu volto lá e vou reler, e aí eu falo, nossa, eu não acredito que eu estava vivendo essa situação. Então, escreva e procure buscar quais são os elementos do seu trabalho, ou quais são as pessoas do seu trabalho, ou quais são as situações do seu trabalho que te desgastam. Por exemplo, para mim, sabe o que me desgastava horrivelmente? Era ir para reunião de departamento, onde eu via uma pessoa querendo ferrar a outra, um puxando o tapete do outro. Nada era celebrado, nada era interessante, era sempre uma começão um do outro, uma coisa horrível. E eu sou contra isso naturalmente, porque eu sou uma pessoa que curto não somente doar, mas compartilhar. O que eu via ali, para mim, era de um desgaste horrível. Eu via pessoas chorando, eu mesma, saí da reunião chorando. E uma amiga, uma colega dizendo para mim, ai, pare de chorar, se controle. Eu não conseguia me controlar. Então, foram anos após anos vendo e vivendo essas situações horríveis, altamente opressoras e desgastantes que me deixaram doente. E eu acabei pedindo afastamento, depois de ter sido diagnosticada com fibromialgia, em 2003, junho, eu pedi afastamento, porque para mim já chegou num ponto que era assim, sobrevivência é vida ou morte. Se eu ficar, eu sei que eu vou ter um problema muito mais grave e vou morrer. Então, eu vou me embora daqui. Então, para fazer um sumário disso que eu falei,
A síndrome de burnout, ela é o resultado de situações do trabalho que são desgastantes e que envolvem geralmente responsabilidades e competitividade e perseguição, assédio, né, desgaste contínuo o tempo todo. Então, além disso, você tem que pensar em termos de excesso de trabalho, né? Você tem um excesso de trabalho na escola, mas você também, porque é mulher, né? A maior parte da categoria de professores e professoras no Brasil é constituído por mulher. E nós somos multitarefas. Então, a gente cuida da família, cuida do cachorro, cuida dos filhos, cuida da casa, cuida do trabalho, cuida dos alunos, cuida dos parentes, cuida dos pais e por aí, claro, o excesso de trabalho é predominante na nossa vida. E a gente não tem um minuto de descanso. E se você ainda é mãe de uma pessoa com deficiência ou uma criança com necessidade educacional, o que que acontece? O nível de desgaste aumenta profundamente, porque além de tudo que você faz como multitarefa, você ainda tem que viver as experiências altamente desgastantes e que geram muito sofrimento do universo da saúde, né? Os profissionais de saúde são complicados quando se trata de famílias e particularmente as mães de pessoas com deficiência, porque eles sobrecarregam as mães principalmente. Essa síndrome de burnout, ela é comum em profissionais que estão diariamente sob algum tipo de pressão. E cá entre nós, né? Professora e professor vive diariamente sob algum tipo de pressão. Seja pressão colocada pelas colegas, seja pressão colocada pelos alunos, pelos gestores, que muitas vezes são pessoas que não estão preparadas para serem, entre aspas, líderes das escolas, porque eles e elas são pessoas que fazem o assédio, né? Assédio moral nesse caso, e que têm tantas responsabilidades no seu dia a dia que acaba, não tem para onde correr, né? Acaba tendo um esgotamento profissional. O estresse gera para você a vontade de você nem sair da cama de manhã. Você está vivendo isso? Começa a se ligar. Então, quando essa sua sensação de falta de energia, você dorme a noite inteira, chega no dia seguinte, você não tem energia, não tem vontade de sair da cama, não é porque você está em depressão, é porque você está já com a caracterização de uma síndrome de burnout. E aí, minha amiga, meu amigo, cuidado, sabe por quê? Porque se você for procurar um neurologista ou um psiquiatra, eles vão te dar remédio para o seu sistema nervoso. E o corpo humano não precisa, nessa situação, desses remédios. Ele precisa do quê? De descanso. Você tem que procurar uma pessoa competente, qualificada, para te dar o diagnóstico. Você tem que levar os elementos chaves baseado no que eu acabei de te contar. E aí, essa pessoa vai te dar um diagnóstico de síndrome de burnout. E aí, você vai fazer um afastamento. E, claro, vai rever a sua vida. Porque continuar desse jeito, independentemente de você ter saído da escola, você já está em estado de esgotamento. Então, você vai ter que fazer uma escolha. Você ou as outras pessoas. A sua doença e a sua ausência na vida das pessoas que você ama, se você quer bem, ou os cuidados com você para depois voltar a uma vida regular e cheia de energia e capacidade de realizar as coisas que você precisa. Então, tome muito cuidado. Além disso, a síndrome de burnout gera uma outra coisa que acaba aparecendo como, ela está muito irritadinha, ela está muito chata, ela só reclama, ela só se coloca na posição não sei o quê. Isso é problema dela, que é o nervosismo. Você fica irritada, você fica nervosa, coisas insignificantes te tiram fora do eixo, né? A falta de controle. Lembra? É lá o segundo elemento, o segundo pilar da inteligência emocional do Goleman. Se você não viu ainda, vai lá ver os meus shorts, porque lá eu falo dos 5 pilares da inteligência emocional. Então, você acaba sofrendo, você tem sofrimento psicológico, né, emocional, tá?
você acaba inevitavelmente tendo problema físico, dor de cabeça, problema de irritação intestinal e por aí vai. E você pode ficar mal fisicamente, porque a sobrecarga sobre você é muito grande. E aí não tem como, porque o seu corpo já não está dando conta. Então, eu queria deixar você com todas essas reflexões para você poder começar a se autoanalisar e buscar uma forma diferente de viver a sua vida, ok? Então, vou deixar você com um beijo no coração e um Shanti.